E eu quero, nessa parte introdutória da mensagem dessa noite, falar um pouco sobre o que alguns pensam sobre Jesus. Talvez alguns pensem que ele veio apenas e tão somente para dar um bom exemplo, que aliás ele o fez, ele deu um bom exemplo. Outros talvez pensem que ele veio tão somente para ensinar, e não teve outro professor e outro pregador como ele. Talvez outros pensam até que Jesus Cristo veio para trazer prosperidade material. Aliás, isso tem sido falado em todos os lugares hoje. Outros talvez caminhem pela direção de que, principalmente os historiadores, os estudiosos, os teólogos, algumas linhas de teólogos, que Jesus Cristo foi um mártir da história. Teólogo não, mas estudioso, porque o teólogo com certeza vai entender que ele não foi um mártir da história porque ele ressuscitou. Mas cada um tem um pensamento. Talvez você que esteja aqui, você que nos visita nessa noite, tenha um pensamento, ou talvez nem tenha parado para pensar qual o verdadeiro papel, qual a verdadeira missão de Jesus Cristo quando da sua estada aqui nesse mundo. E é sobre isso que nós queremos compartilhar nessa noite. Eu diria que nós vamos encontrar pessoas defendendo diversos pensamentos, defendendo diversas teorias, ponto de vista, tese sobre Jesus. Mas eu quero me limitar nessa noite e durante a minha vida cristã, e tenho certeza que você também, a limitar sobre por que veio Jesus ao mundo, baseado exclusivamente na palavra do Senhor. E é isso que eu quero convidar você nessa noite, a caminharmos juntos nessa mesma palavra. E eu quero começar primeiro afirmando, mostrando na Bíblia o motivo pelo qual Jesus não veio. Inverso, antagônico. Jesus diz: eu não vim. E ele classifica algumas situações que ele mesmo diz que ele não veio para essas situações. Por exemplo, João capítulo 8, se vocês puderem me ajudar no telão, João capítulo 8, versículo 42, fala justamente sobre o que ele não veio fazer nesse mundo. João 8, 42 diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. A primeira questão pela qual Jesus não veio, ele não veio a esse mundo dele mesmo. Quando ele afirma: eu não vim de mim mesmo, mas eu vim do Pai que me enviou. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Ele veio porque Deus o enviou, demonstrando assim o seu amor para comigo, o seu amor para com você, demonstrando o seu amor para com a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus não veio de si próprio quando do ministério nesse mundo. Ele não decidiu vir peregrinar nesse mundo, trazer amor, trazer uma palavra de fé, de esperança, mas ele veio cumprir a vontade de Deus. Isso é importante salientarmos nessa noite, para que fique muito claro que Jesus foi exemplo de obediência quando ele se submete à vontade do Pai. Aliás, ele veio realizar a vontade do Pai. E o primeiro princípio que nós precisamos retirar nas nossas vidas nos dias de hoje é obediência. Aliás, uma palavra em moda, né? Muito em moda, mas pouco praticada. As professoras querem que os alunos assistam às suas aulas e pelo menos durante o período de aula seja obediente. Que aspecto? No mínimo prestando atenção no professor. Cada vez mais difícil. O pastor, quando prega, ele quer que as pessoas sejam obedientes, no mínimo prestando atenção naquilo que ele está falando e depois colocando em prática.
que aí é uma outra etapa. Todo mundo quer obediência. Nós, como pais, queremos que os nossos filhos sejam obedientes, mas muitas vezes nós, como filhos, não somos bons exemplos de obediência. Mas enfim, Jesus Cristo veio não dele mesmo. Anote, grave, João 8,42. A outra questão que Jesus deixa muito claro, também baseado na sua palavra, e aí serve também de exemplo para nós, Mateus capítulo 20, versículo 28, diz outra questão, ou outra finalidade, melhor dizendo, pela qual Jesus não veio. Muito interessante. Jesus não veio a esse mundo para ser servido. Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glórias a Deus por isso. Jesus Cristo não veio a esse mundo para ser servido, mas Ele veio para servir, Ele veio para amar, Ele veio para juntar, Ele veio para cuidar, Ele veio para olhar com os olhos realmente de amor, e é isso que nós precisamos tirar de exemplo. Nós muitas vezes, falava hoje na eleição da diretoria desta igreja para o próximo biênio 2017-2018, que nós temos que trabalhar sem ficar esperando recompensas nesse mundo, sem ficar preocupado com os holofotes, que muitas vezes até atrapalham. Nós não temos que nos preocupar com holofotes, nós temos que servir. E Jesus Cristo dá esse exemplo, dizendo que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ora, se o próprio Jesus veio para servir, quem somos nós para querer ser servido? Já pensou nisso? O ministério de Jesus? E Ele poderia ter muita gente à disposição, mas Jesus Cristo não estava inserido no seu ministério nesse mundo, ser servido, e Ele cumpriu realmente isso. Ele veio para servir. Ainda no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47, diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Jesus Cristo não veio julgar o mundo, mas Ele veio salvar o mundo. E hoje há uma preocupação, um questionamento, principalmente dentro das nossas igrejas, da questão de julgamento, de pré-julgamento. Nós precisamos é pregar, nós precisamos é testemunhar, nós precisamos é viver como Jesus. O julgamento não compete ao pastor, não compete a você. O próprio Jesus diz que naquele momento, durante o seu ministério, Ele não veio para julgar, mas eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E aí, ele já conclui, ele já vai adiante no versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra de que tenho proferido, essa julgará no último dia. Meus queridos e amados irmãos, prezados visitantes, nós precisamos pensar com relação ao julgamento. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar. Será que a igreja, será que nós, como igreja moderna, estamos preocupados em salvar o mundo, ou estamos preocupados em julgar o mundo? E quero me reportar a domingo passado, quando eu relembrei Mateus, ou melhor, Zaqueu. Mateus estaria inserido na mesma linha, mas vou falar de Zaqueu, que era um homem íntegro, um homem correto, um homem que não defraudava ninguém. Amém, meus irmãos? Misericórdia, Senhor, perdoa. Zaqueu era o mais terrível de todos os cobradores de impostos. Como Zaqueu roubava.
como Zaqueu defraudava, como Zaqueu aprontava. E aí Jesus, que veio a esse mundo não de si mesmo, não para ser servido, não para julgar o mundo. Eu não vim para julgar. Aí Jesus olha e fala: Zaqueu, vamos lá, vou na sua casa. E aí eu fico pensando, e falei domingo passado sobre os julgadores, né? Os escribas e fariseus. Talvez se fosse nos dias de hoje, não, nós jamais a gente ia julgar, mas os outros por aí. E falar: nossa, Jesus, olha o pastor, foi almoçar com o cara do jogo do bicho. O pastor foi almoçar com o dono da lotérica. Jesus, como o mundo está perdido. O pastor foi almoçar com o cara que está preso da Lava Jato. Jesus perdoa. Na realidade, Jesus veio para quê? Para trazer salvação, para trazer saúde espiritual. E só precisa de saúde quem está doente, com raras exceções. Meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, enviado de Deus, não veio para julgar. Quem somos nós? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu para julgar? E a igreja só vai começar a crescer e vai expandir como igreja verdadeira e autêntica no nosso país e no mundo, quando nós deixarmos o julgamento para quem é competente, o próprio Deus, a própria palavra na volta de Cristo, e nos preocuparmos mais em salvar o mundo, em levar a mensagem de salvação, em amar mais, em caminhar junto. É isso que Jesus veio fazer. O que ele não veio foi julgar, mas ele veio salvar. Haverá um momento de julgamento. Eu costumo dizer que é muito interessante, né? A polícia prende, o Ministério Público acusa, mas quem julga? O juiz, o judiciário. O policial não julga, o promotor público não julga, os advogados de defesa não julgam, só o juiz julga. O problema nosso é que nós não conseguimos entender isso na vida espiritual. O pastor não julga, o diácono não julga. Você, crente, servo de Cristo, salvo por Jesus, não julga ninguém. Você não julga. Quem julga? O próprio Deus e a própria palavra. Não se preocupe com julgamento, se preocupe em amar, se preocupe em pregar o Evangelho. Não julgar não significa aceitar e conviver com o pecado. Mas Jesus Cristo, então, não veio para julgar, porque Ele ama o pecador e não o pecado. Interessante também, Mateus capítulo 5, versículo 17. E hoje quero utilizar a palavra do Senhor, porque ela deve falar aos nossos corações. Mateus 5,17 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aqui cai por terra muitas coisas. A gente costuma ouvir uns absurdos hoje. Pastor, mas aquilo era na época da lei, era no Antigo Testamento. Eu nunca vi, e o próprio Jesus dá exemplo disso, que o Novo Testamento inutiliza o Antigo Testamento. Ao contrário. E é muito interessante quando a gente fala, inclusive na parte de contribuição. Os espertos da vida, os ligeiros da vida, ou aproveitam, utilizando da boa fé dos cristãos, ou os próprios cristãos ligeiros, utilizam esse argumento dizendo que isso era na lei, isso era no Antigo Testamento, agora não tem necessidade. E aí Jesus vem aqui e fala na sua palavra exatamente o contrário.
Jesus não veio a esse mundo revogar a lei. Prova é que quando vão tentar colocar ele numa saia justa, na linguagem popular, me perdoe, falando sobre tributos, sobre impostos, ele pega a moeda. Quem estava na moeda? César. Ele diz o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você não entendeu ainda, se você se converteu, mas não converteu o seu bolso, cuidado, Deus quer conversão integral. Se você se converteu, mas você, e aí nunca vamos conseguir converter os nossos hormônios, cuidado, porque você tem que se converter por completo. No Antigo Testamento não podia ter relação sexual antes do casamento, mas agora no Novo pode, pastor, não é da época da lei. Quem foi que disse isso para você? Onde está escrito isso na Bíblia? Nós precisamos repensar a nossa vida cristã baseado no exemplo de Jesus, na trajetória de Jesus, e é isso que ele diz. Ele não veio para revogar a lei em momento algum. Jesus Cristo, volto a repetir e enfatizar, não veio revogar a lei, mas pelo contrário. Não penseis, e não é eu que falo, é a palavra do Senhor. Estou falando no Evangelho segundo Mateus, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus Cristo não veio para dar direito à libertinagem. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Marcos capítulo 2, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Glórias a Deus por isso. Jesus Cristo não veio a esse mundo chamar justo. É interessante. Hoje é uma preocupação exacerbada com aqueles que já conhecem a Cristo. E a gente investe não, perde tempo às vezes, adulando, carregando, né? Quando na realidade, os sãos não precisam de médico. Mas nós temos que nos preocupar prioritariamente com aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Claro que nós vamos, o pastor, por exemplo, cuidar do rebanho, isso é natural. Mas eu estou dizendo é que hoje parece que a igreja se preocupa com a própria igreja. A igreja está mais preocupada com ela mesma, com as pessoas que estão inseridas nela, e está esquecendo das pessoas lá fora. Jesus Cristo fez justamente ao contrário. Jesus Cristo caminhava e andava, e caminhava e andava, e pregava, e testemunhava. Jesus Cristo não veio para chamar os justos. Alerta, presta atenção aqui, ó. A igreja não deve esperar ou trabalhar para que justos e pessoas salvas entrem por aquela porta. Ao contrário, ela tem que receber todos que entrarem por ali, independente da condição que ele vive, para aí sim pregar o evangelho de salvação, testemunhar, cuidar, amar, e aí com certeza, muito em breve, não precisaremos mais nos preocupar nessa questão com a vida deles. Tem feito isso? Jesus Cristo veio para os que estão doentes espiritualmente, não para os sãos. E por último, que separei nessa parte, por que Jesus não veio? Para que aí sim a gente possa entrar na finalidade da vinda de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai,
entre filha e sua mãe, entre nora e sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Glórias a Deus por isso. Jesus Cristo não veio trazer paz. Olha que interessante. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Todos que aqui estão já tinham pensado nisso? Ah, pastor, mas ele veio trazer paz de espírito, sim. Mas ele não veio trazer paz, por exemplo, entre a família. Por quê? Porque aquele que não deixar pai e mãe para seguir a Cristo, não é digno, não entrará nos céus. E eu fico olhando a igreja de hoje, priorizando outras coisas, né? Não vamos nem falar de família. Às vezes não consegue deixar o jogo de futebol, não consegue deixar o shopping, não consegue deixar uma série de coisas para participar, para trabalhar na obra do Senhor, para pregar o Evangelho, por exemplo, não ativista, mas sim pregando o Evangelho do Senhor. Mas Jesus Cristo não veio trazer paz nesse aspecto específico. E eu fico pensando naqueles que estão do outro lado do mundo e quando aceitam a Cristo, a primeira coisa que a família faz é expulsar ele de casa, quando não o mata. Eu fico pensando naqueles que professaram a sua fé em Cristo Jesus, estão sendo açoitados, estão sendo decapitados, e muitos já foram. Fico pensando nesse cenário, e fico imaginando que realmente, aí sim, a vinda de Jesus provocou isso. Por quê? Quem não deixar todas as coisas para seguir a Cristo, não é digno dele, não entrará no reino dos céus. Qual é a sua competição? Quem está competindo com Jesus na sua vida? É a sua esposa? Reveja. É o seu filho? Reveja. É o seu trabalho? Reveja. É a sua namorada? Reveja. É o mundo aí fora? Reveja. Ainda é tempo. Jesus Cristo não veio dele mesmo, não veio para ser servido, não veio para julgar o mundo, não veio para revogar a lei, não veio para chamar os justos e não veio para trazer paz no aspecto específico que eu acabei de dizer. Caminhemos então. Por que Jesus veio ao mundo? Continue prestando atenção. João capítulo 12, versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Primeira finalidade da vinda de Jesus Cristo ao mundo: dar luz ao mundo. Nós que vivemos na cidade grande, na cidade que tem tudo à disposição, eu fico pensando, outro dia aconteceu lá em casa, o desespero quando falta energia elétrica, já viu? Tudo, principalmente se for à noite. O portão eletrônico, depende da luz. Eu, como profundo chefe de cozinha, depende do fogão, tem que ligar, depende da energia elétrica. Você vai na máquina de lavar, que as mulheres reclamam tanto, que é tanto trabalho, é só apertar o botão, que ela faz tudo sozinha, depende da energia elétrica. As mulheres reclamam das dificuldades, mas se você pega aquela panela, que eu não vou dizer o nome porque eu vou fazer propaganda, mas você liga e ela faz fritura sozinha. Se você pega uma receita minha, coloca no micro-ondas e aperta o botãozinho, 30 segundos, 1 minuto, 1 hora, não sei, ele vai deixar tudo pronto. Tudo isso depende da energia elétrica. E a energia elétrica está, para nós, relacionada à iluminação. Ninguém lembra da energia elétrica nesse momento. Mas se você tiver agora e apagar todas as luzes, e eu gosto sempre de repetir, uma vez fui há 4 anos atrás, fui para
a cidade do Rio de Janeiro, em Niterói, estava lá numa convenção, e aí eu soube que aqui na igreja estava realizando o culto, e aí houve um problema, chuva muito forte, faltou energia elétrica total e geral. Naquela época a igreja não estava adequada ainda para essas questões, e todo mundo ficou muito preocupado, e o pregador até não sabia como fazer, não conseguia enxergar ninguém. O mundo vive exatamente assim. Aqui a gente ainda vai conseguir uma luz aqui e ali, mas se apagar tudo lá fora também, a gente não consegue nem sair daqui. O mundo vive na escuridão, o mundo sempre viveu na escuridão, porque o pecado traz a escuridão. O mundo continuará vivendo na escuridão para aqueles que não aceitarem a Cristo. E aí sim, a primeira finalidade da vinda de Jesus Cristo foi trazer luz ao mundo, ser luz ao mundo, direcionar o mundo, mostrar o caminho correto, o caminho iluminado. No meio ou em meio à escuridão, surge Jesus norteando, dirigindo, mostrando qual é o caminho que nós devemos seguir. Essa é uma das finalidades da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Você vivia nas trevas, eu também, mas um dia, Jesus Cristo trouxe luz à nossa vida, e como é bom quando está super iluminado, e agora essas luzes novas de LED, clareia, é maravilhoso andar na claridade. Jesus Cristo veio para trazer luz ao mundo. A igreja de Cristo hoje precisa ser luz, precisa iluminar esse mundo de tantas mazelas, corrupções e violência. Nós, como servos do Senhor, precisamos trazer luz ao mundo. A segunda finalidade da vinda de Jesus Cristo está em Mateus capítulo 5, versículo 27. Antes de Mateus, Hebreus capítulo 10, versículo 7, diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A segunda finalidade da vinda de Jesus Cristo a esse mundo foi aquilo que nós falamos lá no início, aquilo que ele não veio fazer, ele não veio dele mesmo. Então a segunda finalidade foi vir ao mundo para cumprir a vontade do Pai. A sociedade de alguns anos atrás, ou de muitos anos, tinha algumas coisas que eu admiro. Eu não pude pegar esse tempo com os meus filhos, mas eu admiro aquele filho que chega e fala: benção, pai, vou em tal lugar, pai, vou fazer isso, mãe. Sabe, aquele momento que talvez poucos aqui pegaram, mas a gente tinha esse nível de educação. Aquele nível de educação de quando a professora entrava na sala de aula, a classe toda se levantava e aí ninguém mais se movimentava para ouvir o que a professora tinha a dizer. Eu fico pensando em tudo isso que eu falei agora, e fico pensando cumprir a lei e a vontade do Pai, que é uma das finalidades que Jesus veio a esse mundo. Meus queridos e amados irmãos, se todos nós estivéssemos hoje cumprindo a lei e a vontade do nosso Pai, aí falando em termos do mundo, em termos de família, com certeza nós não estaríamos vivendo o caos que estamos vivendo. Agora você imagine isso num nível muito maior. Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir primeiro aquilo que já havia sido dito lá pelo profeta Isaías. Ele vem cumprir as escrituras, ele vem cumprir a lei, ele vem cumprir a vontade de Deus, ele abre mão de toda a sua vontade para cumprir a vontade do nosso Deus. Você tem aberto mão da sua vontade para que Deus possa cumprir a vontade dele na sua vida? A igreja de hoje tem feito isso?
algumas perguntas que nós precisamos responder. Somos como luz para o mundo, como o próprio Jesus é? Estamos cumprindo a lei e a vontade de Deus? Outro dia alguém procura o pastor e fala: pastor, gostaria muito que o pastor orasse por mim. Estou empreendendo um novo negócio, e esse negócio vai render muito, e esse negócio rendendo muito, eu vou contribuir também muito para a igreja. O pastor falou: opa, vamos orar. Qual é o negócio? Estou implantando uma rede de CDs piratas, desculpe. Eu não entendi, como é que é, meu irmão? Pastor, descobri um aparelho, em 1 hora ele consegue piratear pelo menos 1.200 CDs, músicas, vídeos. Isso vai dar um lucro, porque a despesa é mínima. Você não quer entrar de sócio comigo, pastor? Opa, eu não. Na realidade, o mundo hoje tudo é relativo, e nós desvinculamos algumas coisas quando não deveríamos desvincular ou separar, né? E ainda pedimos oração. Você acha que Deus vai abençoar esse negócio? Você acha que o pastor deve orar por esse negócio? Mas muitas vezes nós não pensamos assim. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Lembra lá atrás? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pastor, mas como? Como eu vou declarar o sentido real do imposto de renda se o governo está metendo a mão? Isso é problema deles. Eles vão ser responsabilizados. Um erro não justifica o outro. Algumas semanas atrás o cara está lá pichando o muro. O dono da casa vai lá, matou o jovem. E alguns vão dizer: lógico, fez certo. Ele estava estragando o meu patrimônio. Mas a atitude dele, a ação dele, com uma atitude muito mais grave, não justifica a primeira. E ele foi preso e vai responder. Meus queridos e amados irmãos, prezado visitante, nós devemos cumprir a vontade de Deus, mas a vontade de Deus está em sintonia com a lei. Preste atenção nisso. Jesus Cristo fez isso. Terceiro, Mateus capítulo 20, versículo 28. Tem outros textos, mas eu estou procurando limitar os textos, racionalizar o texto para que a gente possa ganhar tempo. Mateus capítulo 20, versículo 28 diz o seguinte: uma outra finalidade da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Você pode dizer amém por isso? Vou voltar a repetir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém por isso, meus irmãos? A igreja de hoje está dando vida e vida em abundância? Eu tenho levado as outras pessoas essa vida? Jesus Cristo veio para dar vida, vida saudável. Vida em abundância é isso. Lembra que eu acabei de falar no início, na introdução, nas minhas palavras introdutórias? Não interessa se está tudo bem ou não, eu continuo alegre e contente. Sabe por quê? Porque a alegria não vem de você, não vem de você, não vem da igreja, a alegria vem de Cristo. Amém? Por isso que nós continuamos alegres. Isso é vida. Vida não é você ter liberdade de encher a cara. Vida não é você ter liberdade de se prostituir, como o mundo aí fora diz. Você tem que ter liberdade para fazer tudo. Deita e rola. Isso não é vida. Se assim fosse, nesse instante, muitos jovens não estariam perdendo a sua vida, iniciando nas drogas, em acidentes automobilísticos, morrendo, na violência.
Vida em abundância é qualidade. Aliás, hoje nós falamos muito isso. Atividade física, alimentação saudável, não é isso? Alimentação saudável não tem problema. Muito tranquilo. Eu mesmo faço as receitas, não tem novidade. Mas e a atividade física? E o condicionamento? Isso não é fácil para muitos. Você tem que ter disciplina, ser uma pessoa doutrinada. Na vida cristã, na vida espiritual, para a qualidade de vida é necessário dedicação, investimento de tempo, investir na oração, investir na leitura da palavra, investir na comunhão. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Aliás, nós não tínhamos nem vida, né? Como eu iria pagar para ser salvo? Como você iria pagar? Nós não conseguiríamos, mas Jesus Cristo trouxe vida. Ele morreu para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Já pensou nisso? O significado da vinda de Jesus Cristo a esse mundo? Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí sim, a outra finalidade da vinda de Jesus Cristo a esse mundo foi buscar e salvar o perdido. E eu fico pensando, qual a finalidade da igreja de hoje? Além, claro, da adoração, Senhor, exaltação. Qual é a finalidade da igreja de hoje, se não também pregar, levar as pessoas à salvação? Pregar aos necessitados, salvação de vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido, ou buscar e salvar o pecador. Glórias a Deus por isso. Jesus Cristo não veio para julgar, mas Ele veio para amar. Jesus Cristo veio para chamar, para buscar e salvar o perdido. E ainda acrescenta Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo veio chamar o pecador ao arrependimento. Jesus Cristo não veio dizer ao pecador: olha, você é um pecador, você fez isso, isso, aquilo, outro, você não tem salvação, você não tem mais jeito, não há qualquer expectativa de mudança de vida. O próprio Zaqueu é um exemplo disso. Jesus Cristo sempre procurou chamar o pecador ao arrependimento. E eu fico pensando naquelas pessoas que Ele curou ao longo da sua trajetória, do seu ministério. Alguns voltaram para agradecer, alguns foram curados completamente porque foram salvos, outros não, como nos dias de hoje. Vamos fazer o culto de cura e libertação. As pessoas vêm, a gente vai orar, muitos serão curados, é claro, confio nisso, não tenho dúvida disso, mas o tempo vai passar e eles não viverão eternamente. Se eles não se curarem espiritualmente, não valeu muito a cura física. Jesus Cristo veio chamar o pecador ao arrependimento. A igreja brasileira, a igreja hoje, a igreja moderna, a Batista Vila Formosa, tem pensado nisso, se preocupado em convidar o pecador ao arrependimento, tem buscado aqueles que são carentes desse arrependimento, pois sem ele não há salvação, sem salvação não há vida eterna com Cristo. Jesus Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento. Não quero cansá-los. Lucas capítulo 12, versículo 51.
Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Jesus Cristo veio, sim, para causar divisão. E a primeira divisão que Jesus causa é a divisão daquilo que é pecado e daquilo que é salvação. O que é pecado não tem relatividade, ele continua sendo pecado e vai continuar sendo pecado. Mas o pecador pode ser transformado. Você crê nisso? Aliás, nós somos frutos disso, senão não estaríamos aqui nessa noite, a grande maioria. O pecado continua sendo pecado. Zaqueu prometeu devolver 3, 4 vezes mais aquilo que ele tinha defraudado, porque o roubo, o desvio, continua sendo pecado, mas o pecador pode ser transformado quando ele é chamado e tocado por Jesus Cristo, e é Ele quem nos chama ao arrependimento. Por isso que nós cremos que uma vez que aceitamos a Cristo, já temos o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado. Glórias a Deus por isso. Não é o pregador, não é o pastor, não é a igreja. E aí, nesse aspecto espiritual, Jesus Cristo, sim, veio causar divisões. E por último, João capítulo 18, versículo 37. Poderia passar a noite inteira falando sobre finalidades da vinda de Jesus, mas me limitei somente até aqui. João capítulo 18, versículo 37 diz o seguinte: Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade e ouve a minha voz. Jesus Cristo veio a esse mundo para ser rei de Israel e para dar testemunho da verdade. E ele o fez com excelência, ele o fez com responsabilidade, com veracidade, com dedicação, com amor, com alegria, com empenho. Jesus Cristo veio a esse mundo para ser luz, para cumprir a lei e a vontade do Pai, para dar vida e vida em abundância, para buscar e salvar o perdido, para chamar os pecadores ao arrependimento, para causar divisão no aspecto espiritual e para ser rei de Israel e dar testemunho da verdade. Essas são algumas das finalidades da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Concluo a minha palavra nessa noite. A missão de Jesus foi definida pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. E ela foi cumprida à risca, porque ele se submeteu à vontade do Pai. Quer ser um cristão vitorioso? Quer ser um autêntico salvo por Jesus Cristo? Eu gostaria de convidar você nessa noite a ser tão obediente a Jesus como ele foi ao Pai. Gostaria de convidar você a não ser prioritariamente obediente às regras da igreja, ao estatuto, ou à religião, ou à denominação, porque isso vai ser consequência. Mas gostaria de convidar todos que aqui estão, independente de serem ou não salvos por Jesus Cristo, a repensar o porquê da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Quais as finalidades da vinda de Jesus Cristo a esse mundo? E ele cumpriu a sua missão.
Qual a missão que o próprio Jesus definiu para você, para você, para você, para você, para mim, para a igreja? Nós estamos cumprindo a missão que Jesus Cristo definiu? E aí, vou em Mateus capítulo 28 e concluo. A partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias a Deus por isso. A missão da igreja, além da adoração, é cumprir a vontade, é cumprir o ID de Jesus. Ele não veio a esse mundo por acaso, ele não veio simplesmente para ser exemplo, para ensinar, mas ele veio para que nós pudéssemos também, além de ter a vida eterna, dar continuidade na proclamação desse evangelho. Você tem dado continuidade no ID do Senhor, na ordenança do Senhor Jesus? A igreja de hoje, a igreja brasileira, nós aqui na igreja local, estamos dando continuidade ao ID de Jesus? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você amou durante esse ano? Quantas pessoas você não julgou, mas pregou? Quantas pessoas você convidou ao arrependimento? Para quantas pessoas você testemunhou durante esse ano que já está se findando? Qual é o retrospecto da sua vida cristã no aspecto de evangelização, de testemunho, de missão? Quero convidar vocês a orarem nesse instante. Quero convidar, quando nós já caminhamos para o encerramento do ano, e teremos muitas programações durante o mês de dezembro, e quero convidar você a estar conosco, na cantata do Vila Kids, na cantata do coro principal, na cantata do conjunto feminino, na ministração da ceia no próximo domingo. E aí talvez não haverá tempo também dessa reflexão, de forma mais tranquila. E nessa noite eu gostaria de convidar todos que aqui estão. O meu apelo nessa noite não é só para você, visitante, que nos honra com a sua presença nessa noite. O meu apelo nessa noite não é só para aquele que ainda não aceitou a Cristo, mas de uma forma geral. A missão da igreja tem sido cumprida. Nós pastores temos lutado tanto, temos pregado tanto, temos orado, temos chorado, para levar a igreja, mostrar à igreja o privilégio que nós temos, porque Jesus Cristo veio a esse mundo para trazer salvação, e o privilégio de levar essa mensagem de salvação, essa mensagem de amor, essa mensagem de transformação. Esse privilégio é meu, esse privilégio é seu, esse privilégio é da igreja de Cristo de hoje. Não menospreze, não banalize esse privilégio. Se aplique mais à obra do Senhor, ame mais e julgue menos, abrace mais, receba com mais amor, com mais carinho aqueles que não têm às vezes a mesma condição espiritual que você, ou o mesmo conhecimento teológico. Jesus Cristo amou em primeiro lugar. A igreja de hoje precisa amar a Cristo, amar os nossos irmãos, amar os de fora, amar o pecador, para cumprir a grande comissão, que é um privilégio, não é um peso. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. E para seguir os passos de Jesus, é necessário entender por que Ele veio a esse mundo. Por isso que fiz questão de usar todos esses textos nessa noite, para que a Bíblia possa falar. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho um privilégio muito grande
de dirigir uma igreja maravilhosa, uma igreja ativa, participante, uma igreja amorosa, uma igreja que tem as suas dificuldades como todas as igrejas. Mas o meu grande apelo a partir de agora, para o próximo ano, é que quando nós conhecemos esse Jesus, entendemos o porquê Ele veio ao mundo, é impossível ficar sentado, esperando que o próprio Jesus coloque pessoas aqui dentro, para ouvir do amor de Cristo. E você que nos visita nessa noite, ou você que está nos acompanhando, ou vai nos acompanhar, eu gostaria de deixar um apelo, para que você refletisse sobre a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, sobre o que Ele nos deixa, o que Ele nos ensina, qual é o preço que Ele pagou pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. Ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Ele veio para salvar, e as pessoas não compreenderam. Os religiosos não compreenderam, e parece que nos dias de hoje não é diferente. Religiosidade não leva ninguém aos céus. O que leva-nos aos céus é um coração quebrantado. O que nos leva realmente aos céus é entender o plano de Jesus para as nossas vidas, a missão que Jesus cumpriu. E Ele nos diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide. Como está o seu ide?